Fabiana Oliveira, coordenadora de Educação da Federação Nacional das APAES. A presença também do Kleber Vargas, membro da Academia de Medicina de Mato Grosso do Sul. Alexandre Albuquerque, presidente do Rotary Clube de Campo Grande. Doutora Karina Sestari, vice-presidente da Associação Sul de Mato Grosso de Psiquiatria. E a Marta Chaves Rondon, presidente das Mães do Assentamento Estrela. Convidamos nesse momento para dar as boas-vindas o vereador Dr. Jamal. Bom dia a todos. É um grande prazer a gente realizar essas palestras em nome da nossa Academia de Medicina do Mato Grosso do Sul, qual sou presidente José Ivan, e quero agradecer, cumprimentar todos que compõem essa mesa, a sejam bem-vindos. É um tema muito importante. Eu quero também cumprimentar cada um de vocês que estão presentes aqui e, ao mesmo tempo, eu quero transmitir um forte abraço do nosso presidente Carlão, que, por questões que ele teve que viajar, ele não está presente hoje aqui, mas ele pediu para mim transmitir um forte abraço a todos e dizer que essa é a casa do povo. Quando tiver qualquer reunião, qualquer discussão, ela sempre está aberta. E principalmente para a nossa Academia de Medicina, que agora daqui para frente nós vamos ter uma série, né, doutora Maria José, uma série de discussões em todos os temas da saúde, né, que sempre está na atualidade. Eu quero mais uma vez cumprimentar todos, cumprimentar a Academia de Medicina, seus membros todos, né? E passo a palavra para o Dr. José Ivan, que é o presidente da Academia de Medicina do Mato Grosso do Sul. Bom dia a todos os presentes, presidente da Academia. Tenho a satisfação de me dirigir às autoridades presentes, os membros da Academia, colegas da área de saúde, não só de Campo Grande, como de outras cidades, que vieram prestigiar o nosso evento. E de forma importante também contribuir e participar do entendimento de uma situação cujo próprio nome descreve como espectral. O transtorno, o autismo, revela um grande problema em expansão, um drama para as pessoas acometidas, seus familiares, para os diversos setores da sociedade, para as entidades de saúde, entidades acolhedoras do organismo do Poder Judiciário, para os advogados, instituições de ensino e pesquisa, estudantes, professores e estudiosos de todas as áreas. Fizemos questão de convidar a todos, não só pelas atribuições da Academia, mas também por entender que problemas dessa magnitude devem trazer a sociedade para uma discussão produtiva, equilibrada e desapaixonada. Fazer um evento deste porte não seria possível sem a parceria da Câmara Municipal, através do seu presidente da Comissão de Saúde, pelo vereador Jamal e seu time de assessores. Também pelo Conselho Regional de Medicina, da qual honrosamente fazemos parte, pelo apoio à informática, à gravação dessa reunião.
que será disponibilizada depois no YouTube para que todos tenham conhecimento e participem de discussões tão produtivas. Um pouco da história da academia. A academia nasceu em 2007 e hoje, no alvorecer de sua maturidade, procura prestar contas à sociedade com a contribuição para o desenvolvimento da saúde, do bem-estar da população. A academia trabalha na perspectiva de ser um centro avançado de pesquisa na área de saúde e contribuir com inovações no diagnóstico e prevenção de doenças, estando batendo a porta de todos que possam somar conosco nessa perspectiva. Situada à Rua da Liberdade 512, onde funcionou a antiga Associação Médica de Mato Grosso do Sul. Foi também sede provisória do Conselho Regional de Medicina, quando da criação do Estado de Mato Grosso do Sul. Constituída pelo seu museu com a história da medicina, como um acervo cultural, obras de arte, música, livros de autores médicos e equipamentos médicos usados no passado e por um acervo bibliográfico de grande importância. Sua instituição foi fruto da doação feita pelo então governador André Putinelli. Na ocasião foram constituídas 60 cadeiras, preenchidas pelos médicos que aqui trabalhavam, constituindo hoje uma mescla de mais experientes e mais jovens, dos quais eu me considero. Tem por base a contribuição ao desenvolvimento do Estado, da saúde, da ciência. Tempo de formação do profissional e requisitos éticos e morais. Trouxemos alguns livros para serem destinados a alguns palestrantes, mas aqueles que visitarem a academia, para inclusive receber o certificado, terão direito a esse livro. Agradeço, finalizando, a presença de todos, especialmente do clube, do Rotary Clube São Francisco, que aqui está presente, na presença do seu presidente. E gostaria de dizer que, lamentavelmente, a academia perdeu no último trimestre figuras como o Dr. Gil Tonini, Dr. Luiz Salvador, conhecido como Dr. Salvador, Dr. Roni Marques, a quem rendemos nossa homenagem. Finalizando, quero fazer uma identificação dos acadêmicos que hoje estão aqui presentes. Eu gostaria que eles se levantassem, aqui a população conhecesse os membros da nossa academia. Começando com o Dr. Kerber Monteiro Vargas. Dr. Hadi Jafar. Dr. Alberto Kugel. Dr. Antônio José. Dr. Massaroya Dashiro. Dr. Alberto Lenes. Finalizando, quero mais uma vez agradecer a presença de todos e dizer da nossa expectativa desse seminário, no sentido de ser um passo inicial para que possamos
nos aprimorar e ter a sociedade consciente de todos os problemas que advêm da questão do tempo. Muito obrigado. Para compor a mesa, convido agora a Josimara Pasqualini, representando a presidente auxiliadora do Conselho Municipal de Saúde. Ainda em tempo, gostaria de convidar o Rubio, representando o Conselho Regional de Medicina, para fazer parte da mesa também. Com a palavra agora, convido o Dr. Gilbertino. Bom dia. Na pessoa do Dr. Jamal, nosso anfitrião, eu quero cumprimentar todos os componentes da mesa e quero cumprimentar e agradecer a presença de todos, e em especial os nossos confrades que estão aqui presentes e que já foram nominados. Uma das funções da academia é a atualização de conhecimentos. Se nós formos verificar a história da academia, ela sempre esteve presente nos eventos em que, sejam pelos problemas de saúde pública e que assolaram o nosso país, sempre estiveram presentes na defesa da pessoa e na defesa da boa medicina. É com orgulho que nós temos aqui sentados alguns antigos professores, não estou falando de velhos, até porque na academia não tem velhos, tem alguns antigos. Né, doutor Cleber? Né, doutor Ravi? E para nós é uma satisfação e, ultimamente, nós temos sido instados, inclusive em outras instâncias. Haja vista que a saúde e a saúde pública é extremamente importante para ficar restrito apenas ao pessoal da saúde. Dessa forma, considerando também a presença do desembargador Nélio Stabile, um coordenador do NASJUS, que é um grupo técnico que assessora a saúde pública e que ultimamente vem tendo um grande problema que diz respeito à judicialização da saúde. Isso para que nós possamos ter uma ideia da imensidade dos problemas, da dificuldade na sua resolução e na pouca quantidade de soluções que estão à nossa disposição. Foi assim que nasceu a ideia de fazermos essa mesa sobre TEA, transtorno do espectro autista, até porque uma doença ou um conjunto de doenças até então desconhecido pela população e que de algumas décadas para cá vem trazendo grandes preocupações. E na medicina nós temos um adágio que é infeliz, mas que diz que quando se discute muito é porque se conhece pouco. E aí nós estamos discutindo muito sobre o TEA, transtorno do espectro autista, até para que nós possamos juntar informações e que por isso nós possamos ter algumas coisas mais concretas. Assim nasceu a ideia dessa mesa. E para compor a mesa, que é uma mesa médica, de antemão nós pedimos desculpa pelo fato de na mesa não ter como expositores pessoas de outras profissões, mas é a primeira, nós contamos então com as pessoas que na nossa região mais trabalham e mais conhecem sobre esse transtorno. Foi assim então que nasceu a ideia dessa mesa. Serão os expositores dessa mesa
doutora Maria José Maldonado, que é neuropediatra, que fez a sua tese de doutorado buscando fatores etiológicos do TEA e que ela nos brindará depois com seus conhecimentos. Para expor um pouco sobre os quadros clínicos, as formas de apresentação dessa doença, porque todo mundo pensa que autismo é uma coisa só, e não é. É um conjunto de quadros clínicos diferentes. E para expor um pouco disso, nós teremos a nossa expert, a doutora Ana Paula Martins, para discutir um pouco as opções terapêuticas, que tudo que é muito desconhecido também são muitas as opções terapêuticas, desde o famoso chá da vovó até o último medicamento que foi sintetizado e que ainda não está à disposição. Para discutir um pouco sobre as opções terapêuticas que hoje estão disponíveis em relação à TEA, nós temos o Dr. Christian Sandin, que falará sobre isso. E é um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública cada vez mais. Maior quantidade de pessoas tem sido diagnosticadas. E a nossa saúde pública, como é que fica? Como é que está? Para colocar, para dar informações e para mostrar, compartilhar conosco essas dificuldades, nós temos na mesa o Dr. Jamal Mohamed Saleh, que além de ser médico, ele foi secretário de saúde em 2 ocasiões e, portanto, um profundo conhecedor dos nossos problemas. Então, e depois será aberto para debate. Nós convidamos as instituições, as organizações que trabalham com autismo, que se fazem presentes e que terão possibilidade depois de contribuir e de questionar a mesa. Para o início dos trabalhos, então, eu convido a doutora Maria José Maldonado para fazer uso da palavra por 20 minutos. Convido o pessoal da mesa a se virar, porque serão passadas dadas. Se alguém quiser descer e assistir de baixo, fiquem à vontade. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje falando um pouquinho sobre esse tema tão importante. Quero agradecer o convite e a organização da Academia de Medicina, especialmente pelo Dr. Gilberti, e convidar para realizar esse evento. Acabei fazendo a minha exposição um pouquinho mais generalista, por conta que nós temos uma plateia mista. Hoje aqui nós temos educação, nós temos médicos, nós temos farmacêuticos, nós temos mães, nós temos pais, nós temos pessoas que estão muito interessadas nesse tema. E não é à toa, porque o TEA, hoje, transtorno do espectro autista, eu chamo de patologia emergente, esse emergente tem surgido cada vez mais na população a níveis assustadores. E hoje, nós, como falou o Gilberti, nós sabemos que é um problema de saúde pública. Para definir o transtorno do espectro autista, eu escolhi 3 definições de autores diferentes de épocas diferentes. Então, uma desordem do desenvolvimento caracterizado por dificuldade de comunicação, interação social e comportamento repetitivo. A Assunção dá outra definição, como sendo uma síndrome comportamental com etiologias biológicas múltiplas e consequências de um distúrbio de desenvolvimento, caracterizando-se por déficits na interação social, visualizado pela inabilidade de relacionar-se com o outro, quase sempre combinado com déficits de linguagem e alterações de comportamento, ou simplesmente, como Renz em 2019, uma forma específica de informação ou processamento sensorial. Sabemos que, como parte da etiologia, isso não se discute mais, a genética está muito envolvida nessa etiologia. As promoções de 2019, que é um dos artigos que eu cito, mas existem centenas, milhares
milhares de artigos, mostrando e provando isso, porque é uma situação que o mundo inteiro busca respostas e soluções. E é um indivíduo que custa muito caro, porque o indivíduo não produtivo, não só ele trabalha, mas ele segura o cuidador para tomar conta dele, que via de regra é a mãe. Então custa em torno de 3,2 milhões de dólares, segundo esse autor, em 2007. E o primeiro que escreveu, na época, esse transtorno, que não se chamava TEA, foi Kanner, em 43. Que na verdade existe uma discussão, porque no mesmo ano Asperger também faz a prescrição, mas se atribui mais ao Kanner através de um artigo que ele fez, que escreve 11 crianças, com uma característica muito específica, que ele procurava 2 palavras no artigo dele para descrevê-las: aloneless e sameness. Aloneless sozinho, sameness, a mesma coisa, repetitivo. E já teve vários nomes, como esquizofrenia infantil, depois como autismo, e depois na última classificação do DSM-5, que foi em 2015, pela Associação Americana de Psiquiatria, Academia de Psiquiatria Americana, passa a se chamar transtorno espectro autista, que é um nome bem mais adequado, que depois eu vou entrar em maiores detalhes, mas a Ana Paula vai discorrer sobre isso, que existe uma gama enorme de sintomas, de misturas, de comorbidades. Aqui para mostrar um pouquinho a incidência do que vem acontecendo. Na época de Kanner, 4 para 5 a cada 10 mil, de 43. Entre 66 e 98, uma pesquisa em 12 países, 5,2 para cada 10 mil, e a coisa vem caindo. 98 na Califórnia, Fombori descreve no seu trabalho um aumento de 233% entre 1987 e 98. E aí vem os diversos autores. Francisco, em 2001, 1950, Bart, 2006, 86, Kogan, em 2009, para 91, Barron, em 2009, para 64, e depois eu utilizei os dados do CDC. Porque eu não coloquei no CDC para mostrar que os autores são mais ou menos congruentes e concordantes com essa incidência. De lá para cá, o CDC, que divulga de tempos em tempos essa estatística, que é o Center for Disease Control and Prevention, você vê que ele vem de 2010 para 110 e aumentando. 2014 para 58, em 2021 para 44, e em 2022 sai essa pesquisa do Jogo Pediátrico, que crianças de 3 a 17 anos com para 30, e o CDC divulga agora recentemente, 18 de abril, 1 para 36, crianças de 8 anos. Essa é a pesquisa. Portanto, como aqui não tem as crianças menores, até capaz que seja mais que isso. Bom, então o que se vê? Que 2,2% da população dos Estados Unidos tem transtorno do espectro autista. Isso vai um pouco no trabalho do CDC, Massachusetts, esse estado tem 2,42%, Louisiana 1,97%, e a média fica em torno de 2,2%. É importante sempre citar que o Covid já trabalhou com na identificação desses casos, porque muita gente ficou em casa, né? Ninguém não levava em canto nenhum, e trabalhou um pouquinho essa estatística. O Brasil é muito pobre de estatística. Existe um estudo feito em 2011 em Atibaia, mostrando 27,2 em 10 mil num bairro de 20 mil habitantes. A gente espera que nesse censo, que foi incluída uma pergunta sobre autismo, que nós tenhamos dados melhores e que até 2025, que é um período de publicação, a gente tenha mais informação. Mas, em comparação com os Estados Unidos, nós acreditamos que nossa incidência seja muito parecida, que tenhamos quase 6 milhões de crianças pessoas com transtorno espectro autista. Nós temos crianças que crescem, são adultos. E aqui eu gostei muito desse quadro, eu vou demonstrar a evolução da incidência que vem aumentando. Esse é um quadro tirado dos dados do CDC. Os critérios do DSM-5, então, publicado
em 2015, que fala dos déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, tendo uma deficiência de reciprocidade, uma deficiência dos comportamentos comunicativos, uma deficiência para desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Deste grupo, todos têm que estar presentes. O seguinte, padrões residuivos e repetitivos de comportamento, interesse ou atividades. Destes 4 itens, movimentos motores, uso de objetos ou fase estereotipada, repetitivo, insistência nas mesmas coisas, adesão inflexiva, rotinas ou padrões ritualizados de comportamento verbal ou não verbal, interesses fixos altamente restritos que são anormais, intensidade ou foco, e hiper ou hiperreatividades sensoriais ou interesse em comum. Desses 4 itens, 2 têm que estar presentes. Ainda assim, embora tenha se ampliado a tentativa de classificar essas crianças, ainda ficam de fora as crianças menores de 3 anos, muitas delas. Eu gosto muito desse quadro, toda vez que eu faço a apresentação, eu sempre mostro, para vocês entenderem como é importante o diagnóstico precoce. Porque nós temos uma coisa chamada plasticidade cerebral. E as crianças, quando nascem, vocês veem ali, deixa eu achar a ponteira aqui. Não estou conseguindo a ponteira. Bom, no primeiro aqui, você vê ao nascimento, os neurônios com axônio muito poucos dendritos, né? Você vê os 7 aninhos, uma confusão ali que são a circuitaria, a sinaptogênese que aconteceu. E depois você vê aos 15 anos, já menos frequente de conexões, porque existe uma coisa chamada apoptose. Tudo que não se utiliza se absorve. Então, a importância de nós termos a estimulação muito precocemente. Na epidemiologia, um predomínio muito grande de meninos. Aqui nesse trabalho eu coloquei 4.2, na minha tese de doutorado foi 6:1. Então, meninos muito mais frequentes que meninas. O diagnóstico é feito ou pelo neurologista infantil ou pela psiquiatria infantil. Eu falo que hoje nós transitamos nesse tema. Eu brinco, hoje eu sou estranha no livro, mas é que a neurologia infantil, por causa do desenvolvimento, tem cada vez mais atendido as crianças, como tem entrado nesse grupo de diagnósticos. Hoje em dia, o diagnóstico é feito em torno de 2,5 anos a 3. Geralmente, o nosso sonho é que seja de 1 ano e meio, inclusive, já obrigatório pela Sociedade Brasileira de Pediatria, durante a puericultura. Eu estou bem feliz que tem 2 colegas pediatras aqui, Flora e Claudinha, que seja aplicado na puericultura de 18 meses o teste de chat. Nós temos no hospital, a gente tem aplicado com bastante sucesso a identificação cada vez mais precoce das crianças. Embora depois nós vamos discutir a dificuldade das soluções, que é muito complicado, porque não é só você fazer o diagnóstico precoce, você tem que ter soluções terapêuticas para todos, que infelizmente não é possível ainda. Então, o que é a etiologia do TEA? A gente sabe que a questão genética está muito bem estudada e cada vez mais atualizações surgem. Com o advento do exome e outras pesquisas, outros exames, cada vez mais conseguimos fazer diagnóstico, graças a Deus. Mas você vê que ali um artigo antigo de 95 de Bailey, e depois de Sandin, em 2014, já começa a mostrar para nós que gêmeos idênticos têm uma incidência muito maior do que gêmeos fraternos, por exemplo. E gêmeos são muito estudados em pesquisa, por terem muita semelhança na sua carga genética. Inclusive, na minha tese, eu tenho 4 crianças que são gêmeos, 2 meninos e 2 meninas, embriões para ajudar. A identificação desse gene, inclusive, está sendo estudada uma medicação que sai da Herbert de São João, na USP, acho que não teremos novidade. Mas eu coloquei aqui um artigo de revisão de 2012 que traz um estudo de revisão sobre diversos artigos que mostram os genes implicados, que são muitos. E aqui eu tenho a liberdade de falar do bom jeito que eu tenho utilizado nos últimos anos, quando eu estou mais velha, a gente se permite algumas coisas, mesmo que esteja escrito tão bem escrito. Se a gente vai ler um pouquinho sobre TEA, existe uma mistura um pouco, né? Existem aqueles TEAs que vêm de outras patologias, que são associados a quadros sindrômicos, né? Que vêm depois de epilepsias graves. Eu trato meus Westes, os Dravet, o Lennox-Gastaut, que evolui muito frequentemente com TEA. E nós temos aquelas crianças que são lindas, que você não vê nada e que têm um comportamento
comprometido. Então, nós temos grupos diferentes de crianças aqui. Então, a grande maioria dos estudos genéticos também se devem a essas outras patologias que estão associadas muitas vezes. E eu trouxe só um pedacinho do artigo, fiz uns prints para vocês entenderem. Infelizmente, eu não estou conseguindo usar aqui o meu. Consegui mesmo. Aqui, ó. A listagem dos genes comprometidos. Oficialmente, dois prints, que será uma escala enorme. Olha aqui. Vários e vários genes. Eu não consigo gravar nem metade disso, porque realmente é muita coisa. E claro, genética influenciada pelo meio ambiente, pelo meio onde está. E aqui nós temos que citar alguns problemas que vêm acontecendo. Ambientais, idade avançada dos pais, exposição a medicações pré-natal, imaturidade, baixo peso, negligência nos cuidados da criança. Nós temos muita criança brigada que tem TEA, que evolui com TEA. Exposição da criança a produtos tóxicos, ácido valproico, DDT, subprodutos, bifenil poliforado, metais pesados, chumbo, mercúrio orgânico, hipoxemia, isquemia, prematuridade. E sempre com os autores eu vou colocando alguns, coloco alguns, porque existem muitos artigos falando a mesma coisa. Timerosal, metais pesados, mais uma vez, cobre, zinco, exposição a mercúrio. Idade, mais uma vez, materna e muito mais frequente se a paterna também tem idade. Mecanismos biológicos, fatores hormonais como mudança no ambiente uterino, aumento de risco de infertilidade e exposição a técnicas reprodutivas assistidas. Isso é uma realidade. Cada vez mais não é disponível na rede pública, porque é uma situação muito cara, é muito caro fazer isso, mas cada vez mais temos bebês de proveito, bebês de vida. E essa manipulação, congelamento, etc., predispõe também a certos defeitos. Inabilidade de repetição de nucleotídeos, enfim. Medicações, a lidomida, foi famoso nos anos 60, que provocava malformações de braços e pernas. Ele entra aqui também, porque é utilizado em anti-inflamatório. Misoprostol, que inicialmente foi produzido para fazer tratamento de gastrite e que depois foi proibido no Brasil, porque descobriu-se que ele provocava abortamento. Mas mesmo assim, nós temos muitas mulheres que tentam aborto com o misoprostol. E quando não perde o feto, causa inúmeras malformações, inclusive TEA. Acetaminofén, que é um anti-inflamatório, e aqui depois eu vou chamar um pouquinho a atenção para esse termo, chamado disruptores endócrinos. Fala um pouquinho dos fitalatos, dos pesticidas organofosforados, que é a nossa realidade de sempre. Na fisiologia, nós provamos na tese, e não é a minha tese só, inúmeros trabalhos do mundo inteiro mostram que o TEA é uma doença inflamatória. É provado, inclusive na tese de doutorado, nós dosamos as citocinas inflamatórias e realmente ela está presente. E o que acontece? Os fatores inflamatórios, nós temos que ter fatores autoimunes, mas eles não são só para defesa do tecido cerebral, eles entram muito como coadjuvante no desenvolvimento. Então você tem que ter a presença do IL-6, do IL-1, interleucina 8, TNF-alfa, só que o seu aumento predispõe também a um transtorno espectro autista. Eu, na verdade, fiz um slide escrevendo cada um, mas não tem muito tempo, então eu vou passar um pouquinho a passar. Eu quero falar um pouquinho dos indutores. O estresse oxidativo, que é outro fator que também leva à produção de ROS. O ROS é um pouco é necessário no desenvolvimento, mas muito, por causa da toxicidade, e também é uma das etiologias. A microbiota intestinal, que eu devo ter, não sei se nutricionista, cada vez mais se fala do eixo intestino-cérebro. Intestino-cérebro, e é uma verdade. Por quê? Porque os microbiotas, as bactérias que nós temos boas no intestino, ajudam a absorção de certos elementos que são necessários para a produção de substâncias que nós temos que ter. Então, portanto, também o comprometimento da sua microbiota também está implicado no transtorno espectro autista. Tem micróbio, que até então achava que era só uma célula de sustentação, que tem um papel muito importante também nessa questão. Eu vou passar um pouquinho, porque
Eu achei que ia ficar muito maçante eu falar um pouquinho da... Esse sim. Esse eu quero reforçar um pouquinho. Esse foi um termo, não sei se... Quem conhece esse termo aqui? Quem já escutou falar de instrutores endócrinos? Não? Ninguém? Pois é. Eu conheci esse termo durante o doutorado. A quem dediquei quase 5 anos da minha vida. O que aconteceu? Num dos seminários, eu tenho que falar que eu era mais velha do grupo, fazendo doutorado, era moçada de biólogos, de enfermeiros, enfim. E tínhamos somente 3 médicos. Era eu, o Gataz, cardiologista, e o Marcos, que era endócrino. E foi muito interessante, porque assim, na hora de escolher um tema que fosse comum aos 3, foi uma confusão, porque cada um puxava a sua especialidade. Até que o Marcos me fala assim, Zé, vamos fazer disruptores endócrinos? Eu falei, o que é? Não quero fazer tema endocrinológico. Zé, você já viu sobre disruptores endócrinos? E aí eu tive que cair em mim. Não, eu não sei, eu não conheço. Leia. Depois nós conversamos. E quando eu fui ler, fui para o meu PubMed, eu fiquei assustada. Porque são substâncias que são tóxicas e que vai meio aquele envenenamento um pouquinho, devagarinho, todos os dias. Interfere na ação hormonal e os hormônios coordenam todo o desenvolvimento de cada indivíduo. Tudo. Então foi um tema que me chamou bastante atenção. E os artigos levantados, olha, eu fui lá para o médico. Quando você coloca disruptores endócrinos, vai ver quanto artigo surge. Quando você coloca associado ao autismo, 94 artigos. Então você vê que é devagarinho, as pessoas estão começando a entender. Eu encontrei muito mais artigo relacionado com TDAH do que propriamente com autismo, mas aqui já começa a surgir os artigos falando sobre isso. Doutora, eu preciso tem 5 minutos. Ok, vai deixar que eu já tinha calculado meu tempo. E aí nós temos, olha, vários artigos falando, olha, autismo associado com essa substância, aqui um outro artigo sobre a questão gênica e com os inhibitores, outro aqui falando do espectro autista e de hiperatividade, TDAH, outro, eu fui colocando artigos para a gente poder assistir, porque é muita coisa que tem. Aqui eu tive questão de colocar, porque assim, fazer educação, fazer saúde não é fácil. Olha quanto custa para você baixar um artigo do PubMed. Quem está ligado à escola, né? Para a escola, educação, a gente consegue baixar outro artigo sem custo. Mas se não tem tirado do bolso esse horário preço, quase $50 um artigo. Então é caro fazer saúde. Aqui eu coloquei o site, para quem quiser ter curiosidade, que eu já vi que é um termo que muito pouca gente escutou falar. Isso está disponível no site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Entomologia, chama-se SBEM. Então você vai no site, você rola um pouquinho, você encontra ali, ó, 10 coisas que você precisa saber sobre os disruptores endócrinos. E aí, a gente clica, aparece as 10 coisas que você tem que saber, mas aparece também um link. Você clica no link e aparece, ó, a cartilha. É uma cartilha muito gostosa, é uma cartilha que não é feita somente para profissionais da saúde, é uma cartilha fácil de leitura, tá? Muita gente pode ter acesso. E ele fala muito sobre esses produtos, muito, e onde eles estão, que é mais importante, porque nós estamos inseridos no meio, né? E a gente tem que lembrar que não é só o vírus e a bactéria que muda para tentar sobreviver cada vez mais, nós estamos atrás de antibióticos, né? Para tentar matar cada vez mais aquelas bactérias que têm resistência. Nós também adaptamos. Nós também adaptamos o meio ambiente. E aqui, essa cartilha foi escrita conjuntamente com a Sociedade Mundial de Endocrinologia junto com a IPEN. IPEN é uma rede de 700 organizações não governamentais que estudam muito sobre a questão dos disruptores endócrinos. Aqui fala de agradecimento. Os autores são todos americanos. E aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, você consegue dar um zoom? Ou você consegue dar um zoom? Para a gente tentar ver melhor. Hã?
Você precisa de apresentação? Então deixa eu falar rapidamente. Então depois, a gente fala ali os pesticidas, especialmente o DDT. Gente, o que é na realidade um pesticida na nossa vida? Tudo. A gente sabe que somos seres do mundo, que nós temos que experimentar, mas temos que achar outras soluções também. Porque o veneno, ele vai para o alimento, nós consumimos o alimento, ele não vai só para o alimento, ele vai para a terra, ele vai para o lençol freático, e nós não bebemos água, e nós não estamos na terra produzindo produtos, então essa é uma realidade que nos preocupa muito. Produtos infantis que tem chumbo, olha lá, que tem cádmio, olha lá, recipiente de alimentos, o BPA está onde? Quem que lembra o que é BPA? Está nos plásticos. Quem que já viu, já viu uma matéria para beber que está dizendo assim, BPA free, né? Então já há preocupação. Na Europa, nos Estados Unidos, isso já é uma grande preocupação, e nós temos que seguir também. E ali seguem outros, olha, material eletrônico, tá vendo? De construção, vestuário, têxtil. E ali, olha, ele tem esse outro quadro que fala como que nós consumimos e como que nós fazemos exposição a eles. Mas aqui, ó, pesticida em cima, lindos alimentos ali. Criancinha brincando com os brinquedos, com contato com o agricultor. Aqui, nós fazendo compra no supermercado, com as embalagens, os produtos que têm contato com os produtos. E aqui, os eletrônicos, etc. Então, algumas dicas que eles mesmos nos dão. Eu até quero colocando, embora não fosse muito a questão de etiologia, mas que tem muito a ver com os agricultores que me chamam muita atenção hoje. Então, evitar copos, pratos ou outros tipos de plástico. Quem que não usa plástico aqui? Todo mundo. Evitar guardar alimentos em depósitos de plástico, principalmente esquentados no micro-ondas. Hoje a orientação para esquentar de micro-ondas em vidro, de vidro e de porcelana. Evitar filmes, plásticos ou papel alumínio. Usar papel manteiga, que nós esquecemos o papel manteiga. Evitar detergente, usar mais sabão de coco, barra. De preferência os produtos orgânicos. Até consumo de água, evitar os plásticos. Cuidado com os cosméticos. Nós usamos batons, bases, óleo, vários produtos que fazem parte. Inclusive naquele nome, a gente tem que o certo a gente olhar no rótulozinho que tem. Mas eu nunca olho, vocês olham? Eu não olho. Não fumar, até o sachêzinho do saquinho do chá é tirar e colocar a erva direto com água. E dos álcool, enfim. Obrigada, eu queria aqui chamar a atenção, falar um pouquinho desse transtorno da etiologia, que ele é multifatorial, mas que é uma doença inflamatória. E principalmente nós temos que começar a mudar nossos hábitos de vida. Muito obrigada. Agradecemos a preciosa participação da doutora Maria José, que vocês podem ver a nossa unidade emocional. Se nós dessemos para ela 2 horas para falar, ela seguramente falaria e ainda sobraria assunto. Mas para vocês verem a importância e a dimensão de problemas que interferem, que podem interferir no autismo. Para dar continuidade, nós chamamos a doutora Ana Paula Martins, que é psiquiatra da infância e adolescência, e ela que tem trabalhado e tem feito parte das organizações que trabalham com autismo. A senhora tem 20 minutos para fazer uso da exposição. Bom dia, muito obrigada pelo convite, começando com essa pressão de 20 minutos. Essa tarefa é difícil de falar sobre quadro clínico. Bom, eu vou começar falando brevemente para vocês, contextualizar. O que eu acho importante começar assim, onde que a gente está hoje? A gente está falando de um quadro, uma descrição ética há menos de 100 anos. Tá? A primeira vez que foi catalogado via medicina, a gente está falando de uma descrição de 1943. A primeira vez que entrou no manual classificatório da psiquiatria, que a gente chama de DSM, a gente está falando de 1980. Então a gente tem 40 anos que esse quadro está catalogado em manuais médicos. Em 2013, foi a primeira vez que a gente falou, oficializou esse conceito de espectro, né?
quando a gente fala de espectro, a gente fala de dimensão, a gente não fala de sim ou não, a gente fala de dimensão. E a CID-11, que é a classificação não só da psiquiatria, mas da medicina de maneira geral, ela tem critérios novos que ainda não foram traduzidos para o português. Então, por que é importante a gente pensar nisso? A gente está falando de um quadro recente de percepção, né? Então a gente vai ter muita dúvida, a gente vai ter muito conhecimento até agora, mas a gente vai ter que ter muita abertura para tolerar as incertezas, né? Que dentro do método científico a gente se propõe a isso o tempo inteiro, né? De ter verdades e ter abertura para rever essas verdades a partir de novos dados. O que hoje a ciência classifica como autismo? Tá? A gente coloca essa visão de guarda-chuva porque a gente não está falando de uma doença, a gente está falando de um conjunto de sinais e sintomas. É como se a gente estivesse falando de febre. Febre não é uma doença, é uma reação inflamatória que tem várias causas diferentes que vão levar a febre. Né? Eu posso ter uma febre por uma infecção de urina, eu posso ter por uma virose leve, eu posso ter por uma meningite. Né? O tratamento é diferente e a evolução do quadro também vai ser diferente. Então, a definição sobre o que é o TEA ela é muito variável, porque dentro desse mesmo grupo a gente está falando de, alguns grupos entendem que a gente não está falando de um transtorno em si, a gente está falando de uma forma diferente de funcionamento dentro da neurodiversidade, porque se a gente pensar que para a sobrevivência da nossa espécie a gente precisa de adaptabilidade, mutações que vão acontecer, tanto físicas como comportamentais. Então, muitas vezes a gente está diante de quadros que a gente vê uma perspectiva diferente de ver o mundo. Isso é muito interessante, né? E a gente tem alguns quadros que a gente percebe, como a doutora Maria José, uma associação maior com outros quadros clínicos, que a gente vê que o TEA, muitas vezes, ele é um sintoma relacionado ao quadro global, tá? E vai ser considerado um transtorno, tudo na parte do comportamento, vai ser considerado um transtorno quando ele gera sofrimento, tá? Para si ou para o outro, então tem um impacto no funcionamento. A gente não sai na rua olhando para as pessoas e dizendo que elas fazem isso ou aquilo, elas têm transtorno. O transtorno ele tem que ter impacto, tá? Essa noção, então, espectral significa que a gente está falando, não é assim, é sim ou não, a gente está falando de uma dimensão, aonde a gente vai ter comprometimentos com necessidade de suporte muito intenso, como a gente vai ter pessoas com suporte muito baixo, né, que o ambiente precisa dar. Ele é multifatorial, a doutora explicou muito bem sobre vários fatores relacionados. Ele tem base biológica, então hoje é incabível pensar em teorias antigas como a mãe geladeira, de que o ambiente cause, no sentido de que seja culpa, né, da mãe e dos cuidadores. A gente está falando de um quadro de neurodesenvolvimento e aí é legal pensar que é o seguinte, a gente não nasce pronto, tá? Por uma questão evolutiva biológica, o nosso cérebro, ele nasce primitivo e a gente altamente dependente dos nossos cuidadores para a nossa sobrevivência. A gente vai desenvolvendo algumas habilidades até por volta de 30 a 40 anos de idade, algumas áreas mais refinadas do cérebro, por exemplo, que aqui na frente a gente chama de córtex pré-frontal, que é responsável pelas funções executivas. O que é isso? Planejar uma ação, ter etapas. Então, por exemplo, vou fazer um bolo. Parece algo simples, mas é algo extremamente complexo, porque a gente já está adaptado, mas eu primeiro preciso assim, ter vontade de fazer um bolo, eu preciso me regular, então vai demorar, eu vou ter que esperar, eu tenho que planejar, eu vou fazer o que? Eu vou colocar ovo, eu vou colocar banana, eu tenho que ter flexibilidade, então, por exemplo, a banana está estragada e eu vou então trocar, né, por uma outra fruta, enfim. Eu tenho que ter organização, então não adianta eu ligar o fogão antes de ter começado a fazer a massa. Então, essa parte das funções executivas, elas demoram para se estruturar no nosso cérebro, tá? Ele é heterogêneo, então assim, a gente está falando hoje de um grupo, um monte de quadros junto e vocês se preparem que nos próximos anos e décadas a gente vai reagrupar para outras classificações e vocês vão entender por quê. O diagnóstico, ele é clínico, ou seja, entrevista, escuta, observação, não tem um exame hoje que feche o diagnóstico. A gente tem alguns exames que nos ajudam a descartar ou a ver algumas alterações. Muitas vezes a gente não vai ter uma alteração estrutural ali na ressonância, na tomografia, porque muitas vezes a gente está falando
de alterações na conexão das sinapses. Então, não é que não tem alteração, é porque os nossos exames hoje não conseguem detectar, certo? É comum a associação com comorbidade. O que é comorbidade? São outros quadros associados. Então, muitas vezes a gente vai ver transtorno do espectro autista e outros quadros associados, a gente vai falar brevemente sobre isso. E existe tratamento. E aí o Christian vai explicar isso para vocês depois. Essa parte eu acho bem importante a gente entender assim, por que pé que nós estamos hoje, por que unificar, chamar todo mundo de TEA? Porque é o melhor que a gente tem para hoje, tá? É o melhor que a gente tem para a vida? Não, mas a gente está caminhando para entender melhor. A classificação atual, ela é um paradigma de desenvolvimento observacional. O que é isso? A gente olha sinais e sintomas que o sujeito apresenta, a criança, o adulto, enfim. E aí, a partir desses sinais e sintomas, como a doutora Maria José listou, e eu vou falar brevemente deles, a gente fala, olha, a partir desses sinais e sintomas eu estou falando de autismo. Mas os estudiosos da área, do mundo, eles estão buscando uma compreensão muito mais refinada, no sentido de entender as vias cerebrais, como elas se conectam, né? Porque os sistemas, os neurotransmissores, a parte elétrica do cérebro, as alterações químicas funcionais, e eles entenderam que reagrupar agora, chamar todo mundo de TEA, que entende os sinais e sintomas, e colocar alguns especificadores, vai nos ajudar daqui a pouco a segregar e separar em grupos diferentes, que vão ter muito mais correlação com esses marcadores biológicos que a gente está procurando, tá? Então, nós estamos em um processo de transição, isso é a ciência, né? E, como colocou na imagem ali, estamos em obras, tá? E eu coloco essa frase que eu acho que ela é um mantra na minha vida. Para todo problema complexo, sempre existe uma solução simples, elegante e completamente errada. Então, se a gente está falando de problemas complexos, a gente está falando de variáveis complexas com interferência. Então, por que esse é um alerta importante? Quando vocês verem explicações reducionistas, simplistas e milagrosas, a causa do autismo foi descoberta que é pá, ou é isso que se faz, ou o tratamento é X, muito simplista, a gente provavelmente está dando essa explicação simples, porém inadequada. Eu pego um minuto aqui para falar para vocês que neurodesenvolvimento não é só TEA. A gente tem outros transtornos, e vocês vão entender o porquê que é importante a gente falar deles, que muitas vezes não tem uma assistência social que também tem um impacto bem importante, né? Porque se a gente tem uma desestrutura para tratar o TEA, que a gente tem lei, que a gente tem muito conhecimento, a gente tem mais dificuldade ainda para lidar com transtornos da comunicação, porque nem tudo é TEA, tá? De atraso do desenvolvimento. Eu posso ter um transtorno específico de linguagem, um problema motor, eu posso ter o déficit de atenção e hiperatividade, que não é só desatenção, é um déficit na autorregulação. Eu posso ter transtornos motores, eu posso ter deficiência intelectual sem o TEA. Então, a gente está falando de um grupo de sinais e sintomas que tem uma base biológica muito grande, ou seja, que tem um componente genético relacionado, e vale lembrar que genético não significa necessariamente herdado por pai e mãe. A gente pode ter mutações novas, tá? E isso é TEA, hoje em 2023, tá? Fora isso, são quadros associados, que a gente chama de comorbidade. E o que é isso? Bom, eu acho que essa imagem é bem legal, porque assim, a gente tem hoje dois grupos de critérios, a gente chama de clusters, grupos. Eu tenho um que é de comunicação social e o outro é de comportamentos repetitivos, de mesmice. Tá, o que é isso? Nós, seres humanos, não somos os mais fortes, nem os maiores predadores, mas a gente consegue dominar o mundo por uma capacidade de socialização, de interação, de agrupamento. Então, é vital para a nossa espécie essa capacidade colaborativa. E quando a gente vai ter um déficit na interação com o outro, eu vou ter problemas relacionados, né, com os critérios aqui. E como a gente tem critérios de um e de outro, eu posso ter uma apresentação muito heterogênea, porque, por exemplo, eu posso ter uma pessoa com autismo que não tem tanto prejuízo social, mas tem muito prejuízo com relação à rigidez, à mesmice, ou eu posso ter vice-versa, eu posso ter variações nesse espectro, entende? Então, o que significa isso? Vamos lá. E o que é esse déficit na comunicação e interação social? Então, não é
é só um déficit de falar, porque tem crianças, por exemplo, que elas não verbalizam, mas assim, gestualmente elas explicam tudo que elas estão precisando, né? Então, a gente está falando assim, déficit, não, lembra que é espécie, não é sim ou não, é quantidade, é que para o nível de inteligência que aquela pessoa tem, para o contexto cultural que ela está inserida, ela tem uma dificuldade, que pode ser ausência ou uma redução para iniciar uma relação social através de diálogo, de brincadeira. Então, é aquela criança que às vezes não tem interesse em brincar, ou ela tem interesse, sim, mas ela não sabe como fazer, porque se a gente pensar, as nossas relações sociais, elas são muito complexas. A gente diz uma coisa querendo dizer outra. A gente dá um monte de pista social de comunicação não verbal. Então, por exemplo, minha mãe está aqui. Então, assim, quantas vezes a gente está num lugar, né, por educação, está com vontade de comer, a gente fala, não estou com vontade de comer. Aí a pessoa entende, olha para você e fala assim, desse jeito que você falou, acho que você está com vontade, sim, vou insistir pela segunda vez, né? Então, a gente tem uma dificuldade de compreensão do implícito dentro do técnico. Porque às vezes a pessoa acaba parecendo rude, mas é porque ela não pega aquelas pistas sutis, né? Que a gente tá, que a nossa comunicação é recheada disso, de meias palavras, daquilo que não é dito, né? Então o indivíduo vai ter dificuldade para decifrar a intenção do outro, porque a gente decifra a intenção do outro pela comunicação, pelo olhar, pelo tom de voz, né? Pela postura que a pessoa está. Por exemplo, eu estou olhando aqui para vocês e eu estou fazendo o quê? Eu estou observando, por exemplo, vi meu pai ali, estou vendo que eu tenho que me importar de uma maneira. Eu vou me autorregular a partir das pistas que eu estou vendo no ambiente, certo? Se eu tenho uma dificuldade de reconhecer isso, eu vou ter uma dificuldade, por exemplo, de perceber que eu estou inadequada socialmente, ou que eu estou falando demais, ou de perceber que o doutor Gilberti já fez uma cara para mim de para, né? Então, essas pistas, ele não está me falando nada, mas dependendo do jeito que eu olhar para ele, eu já conheço, eu já sei, né, a pista. Então, a gente vai ter falhas nesse processo de reconhecimento das pistas não verbais, de pegar essas nuances da comunicação, de uma dificuldade de interação. Então, às vezes a pessoa quer interagir, mas não sabe como falar, que horas falar, como abordar, né? Então, eu vou ter dificuldade nessa relação, comunicação com o fim social, certo? E o outro critério é a rigidez, é a inflexibilidade. Então, eu vou para frente, daí eu já volto aqui. Opa, demais. Eu não sou muito tecnológica, peraí que eu perfei errado. O que é flexibilidade cognitiva? É a capacidade que a gente tem de adaptar os nossos pensamentos frente às circunstâncias. Então, por exemplo, eu me planejei, vamos supor que para vir até aqui. Cheguei aqui, o estacionamento não estava fechado, ou não tinha onde parar, eu preciso ter algumas estratégias. Eu vou parar na outra rua, vou voltar para casa para pegar um Uber. Então, é a capacidade que a gente tem de criar alternativas para a solução de problema, tá? Os indivíduos que têm rigidez, eles vão ter dificuldade nessa flexibilização, de criar novas estratégias para resolver problemas diferentes, para saber lidar com as pessoas em contextos diferentes. E isso a gente já imagina o quanto de impacto e de sofrimento pode gerar na vida, né, e nas relações. Então, para a gente conviver bem e diminuir o estresse e a ansiedade, eu preciso, então, de uma percepção de como eu devo ter um plano A, plano B, plano C na minha cabeça, tá? E na rigidez e flexibilidade, esses indivíduos tendem a ter uma tendência à resistência de mudança. E eles podem, por exemplo, não conseguir perceber os valores do outro, que é diferente. Por exemplo, eu não concordo, mas eu entendo por que tal pessoa pensa assim, porque na história dela é isso. Então eu posso ter uma dificuldade de mentalização, de me colocar na perspectiva do outro. E isso pode ser uma dificuldade leve, uma dificuldade grave. Outro critério é o hiperfoco. O que é isso? É um aprofundamento atípico em alguma temática. Só a presença desses sintomas, a gente não fala sobre autismo, a gente vai olhar assim, a pessoa tem hiperfoco, por exemplo. Eu não acho que eu estou no espectro, posso ter até outros quadros, mas eu tenho hiperfoco em comportamento, tá? Eu amo quem me sabe que eu amo estudar e ver comportamento humano. Mas quando a gente está no conjunto disso, tá? A gente sai diagnosticando porque a gente vê um sintoma em alguém. Uma tendência à repetição, então essa repetição ela pode ser motora, que são os movimentos vocais, que a gente chama de empolaria, que é uma repetição
repetição motora, que pode ser uma estereotipia, em inglês a gente chama de STEAM, às vezes é conhecido, e que é uma forma, muitas vezes, de autorregulação, da pessoa se regular. Às vezes a gente faz isso, né? Quando a gente está mais ansioso, a gente vai mexer no pé, uma forma de regulação. E essa alteração, aí eu acho um apego à rotina, de gostar das coisas de uma determinada sequência, de uma forma muito rígida a isso. E a alteração sensorial, que é um critério que entra novo e que ele não é exclusivo do autismo, a gente vê muito em quadros de neurodesenvolvimento, que aí eu acho que é um pulo do gato muito importante, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Por que a alteração sensorial é importante a gente entender? E aí essa imagem eu coloquei para vocês entenderem por que é espectro. Então eu vou ter um indivíduo que vai ter sintomas mais proeminentes, por exemplo, não tem tanta alteração sensorial, mas tem uma rigidez muito grande, uma dificuldade de comunicação, ou se comunica aparentemente bem, mas tem uma dificuldade para perceber como deve se comportar, enfim. Então a gente não fala de um autismo, a gente fala de os autismos, né? Porque se você conhece uma pessoa com autismo, você conhece uma pessoa com autismo, você não conhece o autismo. Então, mas você tem que receber o diagnóstico de autismo? Sei lá, meu primo tem autismo, é diferente de você, então, né? Não é bem assim. E aí, hoje, a gente fala de nível de suporte. Não é assim autismo leve, é autismo nível de suporte leve, tá? Porque assim, a gente toma cuidado com isso. O autismo leve pra quem? Tá? Às vezes o indivíduo não é nada leve, ele vai para sofrimento, só que em outras esferas. Então a gente está falando de nível de suporte que a gente precisa dar. E o que são esses especificadores? Então a gente entendeu que neste momento o que tem de melhor é agrupar nesse guarda-chuva chamado TECIA e especificar algumas coisas que vão nos ajudar a reagrupar. Essa pessoa tem deficiência intelectual? Sim ou não? Provavelmente a gente está falando de um grupo. Essa pessoa tem dificuldade, déficit de linguagem? Sim ou não? A gente está falando de um outro, né, vai formando novos grupos. Essa pessoa tem condições genéticas, por exemplo, ela tem uma síndrome de Down, frágil, né, doenças já classicamente descritas, ela tem outros transtornos psiquiátricos, ela tem TDAH associado, ela tem depressão, transtorno bipolar, né? Então faz mais sentido para o estado da arte atual colocar assim, tem aqueles sinais e sintomas que eu falei, mais esses aqui. E aí os cientistas vão reagrupar e provavelmente vão ter classificações. Eu provavelmente, daqui uns anos, vou falar, olha, na minha época, o Dr. Gilberto me convidou e eu falei que a técnica hoje chama tal coisa. Tá? A gente tem que estar aberto para viver isso. Quando a gente fala de neurodesenvolvimento, a gente fala de algo que começa precoce. Então, a gente está falando de uma alteração da conexão das sinapses cerebrais. De indivíduos que têm uma percepção dos estímulos do ambiente diferente, uma dificuldade de integrar esses estímulos de uma maneira diferente. Então, vocês começam a entender que quando é pequenininho, eu não preciso fechar o diagnóstico, eu preciso sentar rótulo, eu preciso entender sinais de bandeira vermelha e amarela, porque eu coloquei essas imagens que são bem importantes, porque existem janelas de oportunidade. É muito mais fácil você estruturar e fazer algo com barro quando ele é barro do que quando ele já já secou, já é uma argila dura. Então, quando a gente está com o cérebro em desenvolvimento, que as podas dos neurônios ainda estão acontecendo, que né, o cérebro pronto para receber estimulação, eu não preciso me prender tanto a nome, eu preciso entender o que é esperado para esse nível de desenvolvimento, e se a criança não está atingindo esse mar, ela precisa de intervenção, ela precisa de estimulação. Tá? E aí, com o tempo, a gente vai fechando, enfim. E aí, eu acho que aqui a parte mais legal, né, da minha fala é o seguinte: o nosso desenvolvimento, o sistema comportamental, que eu já falei para vocês a importância dele para o ser humano, ele se dá por uma interação do sistema sensorial, do sistema motor e cognitivo. O que é isso? Bom, sou eu e eu tenho uma interface com o mundo que está à minha volta, certo? Como é que eu faço essa interface de receber esses estímulos? Eu enxergo, eu sinto o cheiro, eu toco, eu vejo se eu estou em pé, se eu estou deitada, eu sinto se eu estou com fome, eu como algum alimento, esse alimento entra, como a doutora falou, na minha microbiota. Então, é através do sistema sensorial que eu vou receber as informações para dentro do meu organismo. Quando chega no meu organismo, não é uma coisa aleatória, o comportamento não é uma coisa que acontece na vontade, né, psicológica na cabeça, né? Ele tem toda uma alteração de proteína, uma conversa
sistema imunológico, uma conversa do sistema endocrinológico, uma conversa do sistema gastrointestinal. Então, todos eles estão se conversando o tempo inteiro. Então, eu recebo o estímulo, aí dentro de mim eu vou ter processamentos de responder a um comportamento. Então, por exemplo, eu percebi dentro de mim que eu estou com sede, certo? Que é um estímulo introspectivo. E aí, o que eu posso fazer? Eu vou lá e pego um copo de água e tomo. Então, eu tenho resposta motora também baseado nisso. E o sistema cognitivo é o que dá experiência, sentido, é o que personaliza. A gente vê que, às vezes, um mesmo fato pode ser interpretado de maneiras bem diferentes entre todos nós, certo? Então, por exemplo, eu preciso entender e nomear que isso, quando eu sinto, é sede. Se eu não fizer essa interpretação, às vezes o meu processo motor nem vai acontecer, eu vou lá pegar água. Se eu achar que sede é a vontade de fazer xixi, eu vou para uma outra roda. Então, a gente tem um desbalanço desse sistema de integração, tá? E essa alteração precoce desses sistemas, por que a gente precisa falar em intervenção precoce? Vamos pensar numa construção de uma obra, tá? Quando falta uma habilidade para uma coisa, vai faltando pré-requisito para coisas mais complexas. Então, por exemplo, meu Deus do céu, tá? Então, por exemplo, se eu vou escrever, eu não sei fazer letra cursiva, eu preciso olhar assim, mas será que você sabe pegar no lápis? Às vezes eu não sei nem pegar no lápis. Então, às vezes uma falta de uma habilidade motora de pegar uma caneta vai desempenhar um papel em cadeia. Tá? Então, quanto mais precoce a intervenção, ela vai melhorar o prognóstico. E aí são essas vias que eu falei, a gente conhece os 5 sentidos, mas a gente tem mais sentidos, tá? E por que a gente faz esses sentidos, essas percepções? O cérebro está o tempo inteiro fazendo um processamento de informações, né? E integrando com as nossas memórias. Então, isso aqui eu já vivi antes, isso aqui parece isso, eu vou nomeando. Então, a gente faz através dessa recepção dos estímulos externos, seja pela nossa visão, seja pelo nosso olfato, tato, paladar, pelo nosso sistema interoceptivo, que é essa percepção interna, né, dos nossos órgãos, vestibular, que é o equilíbrio, proprioceptivo, que são os estímulos que o meio vai nos dando, né, de informação. Isso tudo vai fazer o quê? Eu tenho que perceber esses estímulos, eu preciso integrar eles e eu preciso traduzir, dar sentido, porque a partir disso eu vou fazer um comportamento. Então, se eu tenho um indivíduo com alteração nessa via, vocês já imaginam que eu vou ter dificuldade de lidar com o mundo de uma maneira, né? Porque eu vou fazer esse processamento de uma maneira diferente. Então, eu vou captar o estímulo, por exemplo, um bebê que olha menos para a mãe, que entende menos a pista que o ambiente está dando para ele, que imita menos, que tem dificuldade de reconhecer o timbre de voz do outro, né? Que tem dificuldade de perceber a expressão, se está bravo, se está feliz, né? E que vai ter uma dificuldade de percepção social, de se colocar no lugar do outro, de entender qual é a intenção do outro quando ele fala isso, entendeu? Se é para, se para, né? Estou falando a mesma coisa, mas a própria entonação vai dar um significado todo diferente. Então, quando eu tenho essa falha, essa diferença nesse processo de detecção e identificação, eu vou ter uma dificuldade de antecipação no comportamento, porque o comportamento é uma coisa muito, muito complexa, né? A gente precisa de cooperação, ainda mais no mundo que a gente está indo para a gente, né? 8 bilhões de habitantes para a gente conseguir sobreviver, a gente precisa ter percepção de regras sociais, de como se portar, se está sendo adequado, inadequado, se está sendo avaliado negativamente, enfim. E eu vou ter dificuldade de ajustar e modular o meu comportamento através dessas pistas sociais, entende? E aí, os principais sintomas vão ser mais ou menos esses que eu falei, que podem acontecer, não precisam estar todos, mas, por exemplo, um contato ocular atípico, pouca orientação para olhar para a face, isso com crianças pequenas, menor imitação, dá menos tchau, dá menos frequência, compartilha menos sorriso, menos som, faz uma busca sensorial atípica, ou para mais ou para menos, se incomoda demais com determinadas texturas, alimentos, enfim. Vocês vão vendo, lembra do processo de integração sensorial, né? Vai dividir menos a intenção com o outro. Então, por exemplo, aquela criança que às vezes vai chegar e vai pedir para o pai, a mãe, mas para resolver o problema para ele, me dá água, mas não vai interagir, fala assim, olha o solzinho da ReHap, né? Porque é bem diferente eu interagir com o outro para ele resolver uma coisa para mim ou interagir para socializar. A função é essa. Os temperamentos podem ser bebês mais passivos ou mais irritadiços, com dificuldade
dificuldade de serem acolhidos. E o quadro clínico ele vai ser heterogêneo por quê? Por tudo isso que eu estou falando, eu achei melhor a gente explicar esse funcionamento e aí a gente consegue perceber. Depende da fase do desenvolvimento que eu estou falando do mulher, os sintomas eles podem ser bem diferentes. Depende se eu estou falando de menino ou de menina, também eles podem ser diferentes. Depende se a gente está falando de quadros com manifestação genética ou não. Se a gente está falando se existem, o que as comorbidades que eu falei? As comorbidades são a ocorrência de outros quadros em conjunto, que é mais regra do que exceção. Então, por exemplo, uma taxa de 30% a 40% de associação com epilepsia a gente pode ter, com transtorno obsessivo compulsivo pode acontecer, eu posso ter estresse pós-traumático, imagina alguém que já se percebe diferente do mundo, né, desde precoce, eu posso ter uma interpretação frente ao trauma diferente, transtorno bipolar, depressão, ansiedade, alteração do ciclo sono-vigia, TDAH, deficiência intelectual. Então esses quadros eles não fazem parte do autismo, mas eles andam muito juntos, depende de cada um, né, alguns estatisticamente mais, outros menos aqui. E por que é importante a gente pensar nisso? Porque esses quadros que andam junto, que o próprio TEA vulnerabiliza o indivíduo a ter esses outros, tanto pela questão genética, porque alguns quadros têm os genes compartilhados, e outros é porque se eu tenho algo do neurodesenvolvimento, então desde pequenininho eu vou ter impacto na minha relação com as pessoas, e a gente acabou de falar quanto que a sociabilidade é importante, isso me vulnerabiliza a ter depressão, ansiedade, principalmente se eu não entendo que esse é o meu jeito, por que o outro me trata assim, enfim, né, se a pessoa não tem o diagnóstico. E a gente não tem remédio hoje para o autismo, mas a gente trata as comorbidades, esses quadros que vêm correlacionados. E o quadro pode aumentar o risco de outro. Aí eu vou finalizar com a Temple Garden, é uma pessoa expoente, ela é portadora de TEA, acho que a maioria já deve ter ouvido falar. Juro que é a última frase. O mundo precisa de diferentes tipos de mente para trabalhar junto. Isso é muito legal, né? Se toda a genética do autismo desaparecesse, não existiria ciências e artes. Tudo que você iria ter é um blá 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 social, são frases dela. E com a ajuda e o amor da minha família e de outras pessoas, eu consegui chegar bem longe. Com a minha capacidade de pensar de uma forma diferente, visualmente, eu vejo as outras pessoas atravessando portas simbólicas rumo ao sucesso. E é isso que a gente espera através dessa comunicação aqui hoje. Muito obrigada. Agradecemos a participação da doutora Ana Paula. Vocês podem verificar o entusiasmo com que fala, com que expõe, justamente pelo conhecimento, pelo fato de amar o que faz. Eu tenho na doutora Ana Paula um exemplo de profissionalismo em relação às crianças. Vamos ouvir agora o Dr. Christian Sandin, que falará sobre as opções de tratamento. Eu só lamento informar que a doutora Ana Paula já antecipou a fala do Dr. Christian Sandin. Ela simplesmente disse, não tem remédio. O Dr. Christian Sandin tentará nos provar o contrário. Inicialmente eu quero agradecer ao convite do Dr. Gilberti, Academia de Medicina, Câmara Municipal, a todos aqui presentes, né? Especialmente no Estado do Rio. Falar sobre o tratamento do autismo é um grande desafio. Eu, na verdade, eu fiz assim a minha aula um pouco mais técnica, né? Para ter assim, profissionais das mais variadas áreas. Vou transcorrer um pouquinho, porque eu tive algumas questões técnicas para a gente poder discutir um pouco de tratamento baseado em evidência. Falar de evidência para uma doença multifatorial, de causa bastante variada, é bastante complexo. Porém, vários tratamentos já foram investigados, testados, uma boa parte realmente não teve evidência até o momento. Quando a gente fala evidência científica, quando você pega um tratamento, faz uma testagem num ambiente controlado, e esse tratamento muitas vezes não tem validade clínica. Isso não significa que posteriormente, em algum momento, isso pode ser revisto, até porque cientificamente
cientificamente, muitas verdades que hoje a gente tem, ela pode cair em terra e ser mudado de acordo com a evolução da ciência. Então vamos lá. Claro, não tem conflito de interesse. Isso aqui seria um resumo. Eu coloquei aqui, mudar em pra ler, porque realmente é bastante complexo. A gente coloca essa nota aqui, a gente até assusta, né? Bom, o resumo da aula é assim. Eu vou dividir entre terapias biológicas, a gente considera como biológico algum fármaco, alguma substância que a gente ministra ao paciente para avaliar se tem resposta clínica. E terapias não biológicas são as terapias que a gente usa modelos psicoterápicos ou algum equipamento específico para usar no tratamento desses pacientes. Eu vou dividir aqui terapias biológicas, ou seja, o uso de algumas substâncias sem benefício comprovado, terapias não biológicas que não têm benefícios comprovados, talvez ainda pela falta de estudos suficientes, terapias biológicas com benefícios comprovados e terapias não biológicas com benefícios comprovados, tá? A gente inicia falando um pouquinho de algumas terapias biológicas que não têm até o momento comprovação científica. Muitas delas já vêm sendo utilizadas há algum tempo. A quelação. A quelação é um processo que a gente utiliza a eliminação de algum mineral nocivo, como mercúrio, cromo, pela associação de que esses metais pesados podem ter alguma associação na origem do TEA. Existe aqui duas substâncias que a gente pode utilizar para quelação, que é o ácido de mercapto succínico e o ácido de mercapto propano. Esses agentes, eles fazem a ligação com esses metais, eles possibilitam a eliminação do metal pelo organismo, tá? Essa terapia se tornou popular devido à exposição ambiental das crianças com risco de autismo a esses metais pesados, porém, até o momento a gente não teve assim, uma resposta clínica significativa do uso da quelação como tratamento para o autismo. Uma das substâncias associadas à quelação é o tiomerosal, que é uma substância utilizada como conservante, principalmente em vacinas. Existia uma associação de que vacina poderia aumentar o risco para o autismo. Isso já foi afastado por alguns estudos e essa associação do tiomerosal como agente conservante também não foi verificada a associação direta com o aparecimento do autismo, tá? Bom, uso de imunoglobulinas intravenosas. Como a doutora Maria José já tinha colocado anteriormente, existe uma associação. Então, existe uma associação das imunoglobulinas que são anticorpos que são retirados do organismo para a realização de tratamento no autismo. O que acontece? A associação do autismo com doença neuroinflamatória possibilitou a investigação de uso de imunoglobulina na possibilidade de que esses pacientes pudessem vir a responder uma diminuição ou uma remissão dos sintomas autísticos. Em 99 foi feito aqui um estudo com 10 crianças, 5 crianças não tiveram resposta clínica satisfatória no uso de imunoglobulina, 4 tiveram respostas muito discretas e uma teve uma resposta significativa
porém que voltou ao estado autístico com o tempo. E aí esse tratamento acabou até o momento, a gente não tendo ainda uma evidência tão consistente. A Academia Americana de Alergia e Imunologia examinou essas evidências e colocou que até o momento é improvável que o tratamento com a imunoglobulina tenha uma eficácia. Porém, esse tratamento ele pode ser adaptado e outras formas de tratamento voltado à imunossupressão, isso pode vir talvez no futuro trazer algumas respostas para a gente em relação à atividade inflamatória associada ao autismo, mas até o momento a gente não tem uma evidência robusta. Oxigenoterapia hiperbariátrica, quando a gente utiliza o oxigênio, um nível de concentração acima da pressão atmosférica, que já foi utilizado em estudo, porque o oxigênio ele atua no cérebro diminuindo a neuroinflamação, e a oferta do oxigênio ele tem um efeito protetor no cérebro. Então, essa associação de neuroinflamação e diminuição da oferta de oxigênio em alguns pacientes com TEA, principalmente aquele paciente que tem alguma doença associada à neuroinflamação ou a déficit de oxigênio, poderia ter uma associação com o autismo. Foi feito aqui em 2009 um estudo multicêntrico do cérebro controlado para avaliar essas crianças com autismo, e o que se observou? Uma melhora significativa em algumas características do autismo, principalmente interação social, contato visual, linguagem receptiva, consciência sensorial e cognitiva. Porém, os estudos não foi testado a longo prazo, então se tem uma dúvida em qual que é a persistência de resposta clínica a longo prazo. Em 2010 foi feito um outro estudo randomizado no cérebro controlado, que concluiu que a oxigenoterapia hiperbariátrica não teve uma melhora tão significativa quanto se esperava anteriormente. Bom, terapia gastrointestinal é quando a gente utiliza algum tratamento voltado a algum tipo de dieta ou alimentação que poderia minimizar o aparecimento do autismo. Essas dietas são bastante conhecidas. Uma das duas aí que são mais conhecidas é uma restrição do glúten ou da caseína. Isso acontece porque os peptídeos da caseína ou do glúten eles podem levar a algumas alterações no cérebro. Então, essa associação que isso pudesse ter um fator de resposta clínica ao autismo foi testado. O que acontece? Esses peptídeos da caseína, que a gente chama de casomorfinas, e do glúten, que se chama gliadinomorfinas, eles têm um efeito cerebral, inclusive acredita-se que os seus subprodutos têm um efeito opioide no cérebro. Foi utilizado para testar em termos de resposta clínica, e foi realizado um estudo no cérebro com 15 crianças, porém não se encontrou estatisticamente uma evidência robusta para se aconselhar o uso das dietas como tratamento para o autismo até o momento. O uso da vitamina B6 e o magnésio também existem algumas propostas de associar vitaminas para possibilitar uma resposta clínica ao autismo. Essas vitaminas são várias, as principais são essas duas aqui. A Cochrane, é um grupo de estudo de medicina baseada em evidência, fez uma revisão da eficácia do tratamento da vitamina B6 combinada com o uso de magnésio. E aí foi feito 3 estudos clínicos randomizados que ocorreram entre 93 e 2002. No primeiro ensaio clínico foi utilizada dose baixa de vitamina B6. Devido a essa dose baixa, não foi encontrado dados suficientes para conduzir uma análise. No segundo ensaio já foi
vitamina não foi satisfatório o tratamento. Tá? E no terceiro grupo, em que se associou a vitamina B6 com o magnésio, observou-se que teve uma discreta melhora, porém a resposta também foi bastante comprometida, porque o tamanho da amostra dos pacientes estudados era muito pequeno, e até o momento a gente não tem uma evidência suficiente para recomendar o uso específico de uma vitamina para o tratamento dos sintomas nucleares do autismo. Isso não significa que paciente, por exemplo, que tenha seletividade alimentar, que venha apresentar algum distúrbio nutricional, você não possa realizar algum tipo de suplementação. Tá? A mesma coisa ocorre com a vitamina C, tá? No tratamento do autismo. Um estudo piloto aí feito para determinar o efeito da suplementação da vitamina C em crianças com autismo, observou assim, algumas melhorias clínicas, porém a maioria desses estudos teve bastante limitação, ou pela falta de grupo controle, ou o tamanho da amostra, e até o momento também a gente não tem uma evidência tão robusta. O uso de ácidos graxos e ômega 3. Isso é interessante porque assim, evidências crescentes vêm sendo estudado a associação de ácidos graxos poliinsaturados terem um papel fundamental ali no período do neurodesenvolvimento. Em 2004 foram feitos 3 estudos com o ômega 3, né? E eles perceberam que as crianças com autismo tinham uma dosagem baixa de ômega 3 em pacientes com quadros autísticos. 3 outros estudos encontraram melhorias em habilidades de linguagem, aprendizado e também sintomas clínicos de ansiedade. Um estudo aberto também concluiu que não houve diferenças significativas quando se utilizou a suplementação de ômega 3 em adultos jovens com autismo. Se a gente começar a observar esses estudos, alguns apontam algumas melhoras clínicas. Quando a gente fala de validade clínica, a gente tem que replicar esses estudos e observar se na maior parte dos estudos esse dado se mantém. Então a gente vê que tem estudos que apontam algumas respostas favoráveis, outros estudos já não conseguem dar o mesmo embasamento. 5 estudos aqui foram significativamente limitados, ou pela falta de grupo controle, ou pelo tamanho da amostra, para fazer um estudo randomizado. Tá? Até o momento a gente não tem evidências suficientes para determinar se o ômega 3 é eficaz ou não no autismo. Porém, com o avanço dos estudos, isso pode ficar mais claro com o tempo. Então, quando eu coloco assim que ele não tem evidência científica, porque até o momento a gente necessita de maiores estudos. Tá? Uso de probiótico, como a aula um pouquinho longa, vou um pouquinho mais rápido. Tá? Então, o uso de probiótico também, a doutora Maria José até colocou aqui, a gente sabe que existe uma conexão intestino-cérebro, já existe aí uma suspeita que algumas crianças podem ter distúrbios gastrointestinais que afetam realmente o neurodesenvolvimento. Tiveram algumas crianças que teve uma alteração significativa do comportamento autístico relacionado à presença da Cândida, porém foram sintomas com crianças, foram 2 casos, e o uso de um probiótico apresentou uma melhora pontual em casos de autismo. Então, são dados ainda muito limitados, a gente não consegue ampliar uma população maior. Tá? O uso de probióticos como lactobacilos e acidófilos também tem sido utilizado em estudos para avaliar uma resposta, se o paciente poderia ter alguma melhora clínica devido aos distúrbios gastrointestinais, mas até o momento a gente também não tem dados clínicos
pesquisa para apontar o uso dessas substâncias. Tá? Dimetilglicina. A dimetilglicina é um derivado da glicina. Tá? Esse tratamento ele foi utilizado visando diminuir o acúmulo de ácido lático durante o estresse oxidativo. Isso teria um efeito na diminuição da atividade compulsígena, ou seja, nas compulsões, principalmente em paciente epilético, devido à melhora diminui o limiar com oxígeno, melhora a oferta de oxigênio e atenua esse período de hipóxia. Porém, quando se pesquisou esses dados em crianças com autismo, esses estudos não indicam uma resposta clínica satisfatória. O uso da secretina também tem sido utilizado. A secretina basicamente é um hormônio gastrointestinal, foi feita com um ensaio clínico com 56 pacientes que melhorou, que indicou algumas melhorias em função de linguagem, interação social e sintomas gastrointestinais. Né? Porém, quando se observou aí um estudo mais prolongado, eles observaram que produziu poucas mudanças significativas em relação ao placebo. Tá? Outros estudos duplos cegos controlados também foram realizados e até o momento não teve uma evidência suficiente para indicar a secretina como tratamento. O uso da ocitocina nasal também vem sendo utilizado como pesquisa. Tá? Ainda os achados são discretos, modestos, ainda a gente não tem resultados muito claros. Tá? Tem conclusivos alguns com a melhora discreta em alguns sintomas do autismo. Terapias não biológicas sem benefícios comprovados. A gente tem aqui o treinamento de integração auditiva. A gente sabe que no autismo um dos sintomas é a disfunção sensorial, principalmente a hiperacusia, aquela criança que tem uma sensibilidade auditiva a barulhos, a ruídos. Esse tratamento ele faz uma modulação de som, utilizando assim, sons e músicas, com o uso de um fone de ouvido, para que a criança consiga tolerar ruídos, sons e inclusive se adaptar melhor em ambiente social, na escola. Porém, assim, esses estudos, o treino de integração auditiva, ele tem sido testado clinicamente para avaliar a resposta clínica. Então foram feitos 6 ensaios clínicos randomizados, 3 desses estudos relataram algumas melhoras no comportamento do autismo e 3 não encontrou nenhuma resposta. Até o momento, a Academia Americana de Pediatria sugeriu que os dados disponíveis não são eficazes para recomendar o uso, mas que ele pode ser utilizado em estudos clínicos para avaliar resposta clínica em ambiente de pesquisa. Tá? Terapia de integração sensorial é uma terapia hoje bastante recomendada e utilizada. Também pela essa associação de disfunção sensorial tem um impacto importante aí no autismo. O objetivo da terapia de integração sensorial é fazer com que a criança tenha uma resposta adaptativa das funções sensoriais, táteis, visuais, auditivas, sensoriais, tá? Para que a criança consiga se adaptar de uma maneira mais efetiva nesse ambiente. Porém, vários estudos foram feitos, né? Ainda se tem uma dificuldade de se verificar uma resposta clínica tão efetiva em ensaios clínicos controlados. Isso não significa que a terapia de integração sensorial não funcione. O que a gente quer trazer aqui é que a gente precisa de maiores estudos para a gente ter uma evidência mais robusta para poder comprovar a terapia da integração sensorial. Terapia de retenção é uma terapia que, mais para citar, ela não é tão conhecida. Basicamente se tinha uma teoria de que a criança com autismo ela se tornaria autista pela dificuldade da interação da mãe com o bebê, e que se
você conseguisse treinar essa mãe para se aproximar da criança e trabalhar o vínculo da mãe com a criança, esse vínculo seria restabelecido e a criança voltaria a um estado de melhora de interação social e os sintomas do autismo reduziriam com o tempo. Porém, não tem evidência nenhuma sobre esse tipo de tratamento. Comunicação facilitada também é uma outra terapia que se utiliza basicamente de algum instrumento para facilitar a comunicação da criança. Então você, por exemplo, utiliza teclado, ou você pode utilizar algum dispositivo para soletrar. Esse tipo de tratamento, ele acredita que a criança com autismo, principalmente o autismo não verbal, ele quer falar e não consegue, então vai utilizar algum instrumento para se comunicar. Porém, não tem validade. A gente sabe que quando é utilizado esse tipo de instrumento, muitas vezes a pessoa que é a fonte de informação que acaba sendo o comunicador da criança, e não a criança está conseguindo se expressar de maneira clara. Então, não tem evidência ainda, até o momento, do uso desses equipamentos. A ecoterapia é bastante utilizada aí nos distúrbios motores, também é recomendado para o autismo. Agora, por que aqui é colocado como não tem evidência clínica? Porque quando você faz um estudo, você tem que comprovar que a ecoterapia vai ter resposta a sintomas nucleares do autismo. Desenvolver fala, linguagem, comunicação social, diminuir interesses restritos e repetitivos. Então, a ecoterapia, ela tem uma função de trabalhar equilíbrio, afeto, inserção social, porém, os sintomas nucleares do autismo, até o momento, a gente não tem evidência significativa. O uso da estimulação magnética transcraniana não é eletromusculoterapia, tá? Basicamente, a gente usa um equipamento que emite ondas eletromagnéticas, ele ativa o córtex cerebral e teve um estudo aqui que revelou uma melhora do comportamento repetitivo em criança autística num ensaio específico. A gente sabe que a estimulação magnética é utilizada para toque, então possivelmente pode ser futuramente uma modalidade de tratamento para alguns pacientes que você usa alguma medicação e às vezes a resposta para comportamentos repetitivos não é significativa, mas até o momento os estudos são limitados, a gente não tem evidências suficientes. Terapia musical, bem bastante utilizada e recomendada. Foi feita aqui uma meta-análise pelo grupo Cochrane de 3 pequenos estudos que concluíram que a musicoterapia pode ajudar a melhorar as habilidades comunicativas de criança com TEA. No entanto, apenas efeitos a curto prazo foram examinados e, portanto, não se sabe o efeito duradouro em relação às habilidades comunicativas verbais e não verbais. Tá? Os efeitos comportamentais, agitação psicomotora, comportamento autolesivo não foram significativos. Em um outro estudo randomizado, controlado, ele concluiu que havia evidências de apoio da musicoterapia promovendo desenvolvimento social, emocional e motivacional para crianças com autismo. No entanto, devido ao tamanho da amostra ser pequena, então o estudo foi limitado e ainda a gente precisa de estudos mais robustos. Terapias biológicas já com benefícios comprovados. Uso de agentes psicofarmacológicos. Aqui eu vou citar rapidamente. A gente tem 2 medicações hoje liberadas pelo órgão americano FDA, que é a risperidona e o Doutor Christian, encaminhe-se para o geral. Pode, vamos lá. Então, a gente tem a risperidona e o aripiprazol. Temos aqui também, esses são as medicações que têm uma evidência mais robusta. Tá? Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina são agentes que podem utilizar e podem
dê uma resposta para melhoria de sintomas ansiosos ou sintomas repetitivos, tá? São fármacos off-label, porém, que pode auxiliar no tratamento desses pacientes. O uso do metilfenidato, a quinina e a clonfacina também são medicações que já são estudadas. Tá? Então, o uso de guanfacina, clonidina e o metilfenidato é utilizado para sintomas de inquietação psicomotora, hiperatividade. Aliás, a hiperatividade com o autismo pode ter uma comorbidade de até 50% dos casos. Terapias não biológicas com benefícios comprovados. Nós temos aqui a terapia ABA, que é uma terapia mais conhecida e mais recomendada hoje. Ela é uma intervenção comportamental intensiva, de maneira estruturada. Tá? Basicamente, o ABA tenta reforçar os comportamentos adaptados e diminuir os comportamentos que são inadaptativos, que a criança tem alguma disfunção. Existe um número bastante grande de evidências científicas que já apoiam a indicação da terapia ABA como tratamento clínico. Terapias também não biológicas com benefícios possíveis, ou seja, na verdade, assim, são terapias que estão tendo um corpo de estudo amplo e cada vez mais eles têm sido indicados como tratamento. Tá? O TEACH, que a tradução dele é treinamento e educação de crianças autistas com deficiências relacionadas à comunicação, foi criado por Schopper na década de 70, inclui vários elementos importantes na organização do ambiente físico, uma sequência previsível de atividades, rotinas, com a flexibilidade, sistemas estruturados. Tá? Dois estudos que avaliaram a resposta do TEACH, eles perceberam uma melhora no perfil psicoeducacional dessa escala dos pacientes em estudo clínico comparado ao placebo. Então, é uma indicação hoje que tem aumentado bastante uma confiabilidade científica. Os modelos de desenvolvimento, o modelo Denver, que utiliza de brincadeiras, interação social, com o objetivo de melhorar a motivação da criança para você ter um ganho de psicoterapia. O modelo Denver está tendo um corpo cada vez maior de achados clínicos. Tá? Existe um modelo Denver de intervenção precoce que você pode utilizar em casa, na creche, jardim de infância, incluindo não somente a criança, mas a participação dos pais também nessa intervenção. Tem esses outros tratamentos também que tem sido relatado, que é o ensino responsivo. Basicamente, você vai buscar atender a comunicação da criança à medida que ela tenta interagir com a família e com o pai, com os pais. Então, você treina a família a conseguir fazer uma resposta imediata quando a criança busca interação social. É o sistema PEC de comunicação por troca de imagem, quando a criança apresenta uma ausência de fala de linguagem, mas tem uma busca ou uma dificuldade de interação, então você usa imagens, fotos, gravuras, possibilitando essa facilitação da interação da criança. O treino de resposta pivotal é uma ramificação do ABA também, pode ser usado em ambientes estruturados, trabalha muito a questão da motivação para que a criança fique engajada quando ela, por exemplo, tem alguma dificuldade de engajamento na terapia. A intervenção mediada pelo cuidador, quando os cuidadores precisam trabalhar essa criança para que ela possa
realizar algumas atividades no ambiente que ela vive, e a comunicação mediada pelos pais quando você tem o treinamento dos pais por algum psicólogo, terapeuta ocupacional, para que ele faça uma comunicação mais funcional com a criança. Tá? Quando a gente fala de tratamento para o autismo, todos esses profissionais hoje são figuras fundamentais na participação do tratamento. É uma equipe multiprofissional, psicólogo, fonos, terapeutas ocupacionais, médicos, nutricionista, a participação da escola, educador físico, enfim. Falar hoje sobre o tratamento do autismo assim, é algo bastante amplo, como o Dr. Gilberti fala, né? A gente não sabe a causa, com o que a gente vai tratar. O tratamento hoje ele não é direcionado à causa do autismo, mas para a minimização das complicações do autismo, poder fazer com que esse paciente fique mais funcional. E uma coisa que eu acho que é importante, só para a gente só uma coisa que eu gostaria de colocar como importante, quando a gente fala sobre o tratamento de autismo, a gente tem que incluir não somente a criança, como também a família. Eu acho que um dos grandes desafios assim, que eu tenho recebido no consultório é quando a gente encaminha a criança com autismo para tratamento, e aí a gente pergunta onde essa família está inserida, onde ela é escutada, como é feito o treinamento dessas famílias para que essa criança receba uma inserção social familiar adequada. Obrigado. Agradecemos a participação do Dr. Christian, e ele simplesmente confirmou que a doutora Ana Paula Garcia disse: problemas complexos não podem ter respostas simples porque habitualmente são erradas. Então, problemas complexos têm a necessidade muito frequentemente de intervenções complexas. É um problema de saúde. É um problema de saúde. Para falar sobre isso, nada melhor do que o Dr. Jamal Mohamed Saleh, que ele é médico, ele é vereador e ele foi secretário de saúde em 2 ocasiões aqui no nosso município. E como tal, um exímio conhecedor das facilidades e das dificuldades do serviço público. Dr. Jamal, o senhor tem 18 minutos para falar. Eu estou tirando do senhor do tempo que o Dr. Christian me roubou. Bom dia a todos mais uma vez. Eu quero parabenizar a Academia de Medicina do Mato Grosso do Sul, por esse evento. E realmente eu tenho sempre notado que a Academia tem trazido muitos assuntos que acompanham a nossa saúde pública. Eu vou ser breve, porque o autismo na rede pública, em relação à rede pública, o atendimento aos portadores de autista é feito utilizando essa estrutura dos CAPs. Aqui em Campo Grande se dá através dos CAPs infanto-juvenil mediante demanda espontânea, com a procura dos pais e responsáveis, onde na oportunidade é feito algum agendamento ou por meio do encaminhamento das urnas. Então, realmente, o paciente ele não entra naquele ficar aguardando. O atendimento é rápido, porque basta que o responsável ou o pai ou o filho comparecer numa unidade da CAPS, principalmente infantil, o Dr. Christian, inclusive, que faz parte do CAPS, com certeza ele vai confirmar essas condutas, e esse procedimento que é feito. Em relação às crianças com autismo nas escolas, a CESAL, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, está em tratativa com a Secretaria de Educação para um atendimento específico.
essa demanda, uma vez que é um público de quase 2.000 alunos e há uma demanda reprimida alta e a espera de laudos para que possam ter o benefício do professor auxiliar. Para tanto, deverão ser disponibilizados psiquiatras que ficarão com a atribuição específica em reduzir ou até mesmo zerar essa demanda. Realmente, na República, aqui na Secretaria de Saúde, tem essa deficiência dos profissionais, porque a CAPES, ela aceita quando a pessoa já tem um laudo, já tem um encaminhamento, ou mesmo com a suspeita, tem um psiquiatra que vai avaliar e os outros profissionais de saúde. Agora, nas escolas, realmente tem essa dificuldade, porque você tem que fazer um levantamento geral e esse levantamento precisa de profissionais treinados e preparados. Então, como nós temos deficiência ainda nesse número, estamos um pouco demorados até conseguir zerar a fila. Algumas unidades da CAPES funcionam 24 horas por dia, com a equipe multidisciplinar, contando com profissionais médicos, clínicos, psiquiatras, psicólogos, farmacêuticos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fono, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Dos 888 atendimentos feitos na CAPES infanto-juvenil, Centro de Assistência Psicossocial Infanto-Juvenil, no período de janeiro a março desse ano, 308 foram diagnosticados com autistas. Então vocês vejam que 1/3 desses pacientes foram diagnosticados com autistas, o que significa que é 34,68% do universo atendido nesse período. A rede de saúde mental do município é composta por 6 CAPES, acho que alguns de vocês já sabem, inclusive uma unidade 24 horas e está sendo estudada, ou em breve vai ser inaugurada uma outra unidade 24 horas lá nas Moreninhas, naquele antigo Hospital da Morena. O objetivo que eu tenho de dizer mais ou menos é isso aí, tá? Em relação ao medicamento, o Luiz já falou, né? E eu acho que é essa minha parte aí. E é muito importante lembrar os pais, porque às vezes acaba levando a um, achando que vai demorar o atendimento, mas a porta é aberta para ir direto para a CAPES. E aí é agendada a consulta com um período muito obrigado. Agradecemos a participação do Dr. Jamal e que ele, com muita tranquilidade e com muita calma, ele expôs as dificuldades que nós temos, não só de uma forma geral, mas principalmente em relação ao serviço público. Eu só gostaria de acrescentar também que o Dr. Christian Sandin, ele trabalha no CAPES Infanto-Juvenil e ele vem se dedicando também, ao tratamento dos pacientes autísticos na rede pública. Nós temos alguns minutos para debates, para questionamentos, mas eu gostaria de fazer uma observação. Eu vi que o Dr. Nélio estava e ele estava fazendo algumas anotações. E o Dr. Nélio estava, ele é o desembargador, ele é o encarregado, coordenador do NASJUS, que é um órgão técnico que assessora a justiça nas questões da saúde. E uma das demandas que provavelmente, mais frequente, que provavelmente estará aumentando a intensidade, será a judicialização sobre o tratamento em relação ao autismo.
e que, como nós vimos aqui, tem uma grande quantidade de condutas terapêuticas não confirmadas, sem resultados, tem algumas poucas que têm algum tipo de resultado, mas que nós, fazendo parte da população de uma forma geral, ouve falar em alguma coisa, imediatamente pode pensar que é verdade e vai em busca. E hoje está muito, não vou dizer, é inadequado falar muito de moda, mas está fazendo um certo. Eu gostaria de pedir, cutucar, né, perguntando que após isso tudo, e o senhor encarregado do nosso uso, como é que o senhor pensa nisso? Muito obrigado, doutor Gilberto. Cumprimento a todos, cumprimento o doutor José Evandro, presidente da academia, e em seu nome, os profissionais que fizeram essas belíssimas palestras, muito elucidativas. Cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento o doutor Gilberto, presidente da mesa e membro integrante também do Comitê do Judiciário para a Saúde, e cumprimento o doutor Jamal, que é o nosso anfitrião, que nos recebe aqui na verdadeira casa da população campograndense. Cumprimentar todos os senhores e senhores. O Judiciário tem enfrentado questões na judicialização da saúde, questões muito tormentosas, porque, evidentemente, todos temos o interesse de bem atender a população, seja a área médica, farmacêutica, de enfermagem, seja o judiciário.